Boa noite. Então sejam bem-vindos. Que o amor de Jesus nos possa envolver a todos, de forma a que nós possamos estar receptivos ao estudo que vamos ter hoje. Então, como já puderam ver, o título será Como Superar os Medos. Então, eu gostaria de perguntar, que levantassem a mão, quem é que aqui alguma vez teve medo de algo, de alguma coisa, ou que ainda tem? Muito bem. Então, eu não estou sozinha, já fico mais feliz. Eu sei que é que sou eu. Há pouco o meu filho, quando entrou, perguntou: mãe, estás nervosa? Pois ele não está, porque está ali sentado. Bom, então, já estou aqui a avançar. Então, nós temos muitos medos, efetivamente. O medo da morte, o medo dos animaizinhos rastejantes, quem não tem, eu pelo menos não os posso ver, só à distância. Medo de lugares fechados, medo da doença, medo de não ser amado, medo de se perder alguém. Portanto, isso tudo são medos que todos nós temos intrínsecos em nós. E muitas vezes nós deixamos-nos apoderar por esses medos, de tal forma que nos impedem, muitas vezes, de realizarmos as mais pequeninas coisas do dia a dia. No entanto, nós estamos nesta existência, nós somos seres em evolução e estamos nesta existência para aprendermos a superar, portanto, a combatermos as más tendências, os vícios e a superarmos os medos que temos. Então, e daí ser importante nós fazermos o estudo deste tema, portanto, à luz da razão. Então, a doutrina espírita esclarece-nos, através dos livros da codificação e da vasta literatura espírita, o porquê dos medos e das questões que nos cercam o pensamento, dando-nos as diretrizes para seguirmos o caminho certo. Então, nós hoje vamos falar especificamente sobre este tema, o medo, e como superá-lo. Não vamos trazer nenhuma fórmula. O Espiritismo não traz fórmulas, e muito menos eu. Porque nós somos espíritos individuais, únicos, cada um de nós, e, portanto, aquilo que serve para um, não serve para o outro. O que nós vamos tentar, assim, aqui é perceber o porquê desses medos que nós temos, a origem deles e a forma, portanto, de que forma é que a doutrina, esta doutrina consoladora, a doutrina espírita, nos pode ajudar a superar esses mesmos medos. Então, hoje, vamos estudar este tema através deste livro, Conflitos Existenciais, de psicografia de Divaldo Pereira Franco e da nossa benfeitora portanto, o espírito de Joana de Ângeles. E vamos então estudar o capítulo 4, que fala justamente sobre o medo. Então, neste livro e neste capítulo específico, ela fala da psicopatologia do medo, as diferentes manifestações do medo e a erradicação do medo. Então, Joana de Ângeles começa por nos dizer o seguinte: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenómeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento, com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Ou seja, cada um de nós comporta inconscientemente uma herança de culpa, que se mascara das mais variadas formas
mas que fazem também parte do processo evolutivo de cada um de nós. Então ela esclarece-nos os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, resumem dos arquivos profundos do Self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao erro. Então nós vemos que, ao reencarnarmos, o espírito transporta nos seus arquivos mentais, portanto no seu eu, os erros e crimes praticados no passado e que reaparecem na atual vivência, que inconscientemente nos conduzem ao medo. É um sentimento absurdo porque é contrário à razão. E Joana, neste capítulo, vai-nos tentar mostrar, portanto, que está associado à insegurança emocional e quando isso acontece acaba por desencadear síndromes de pânico ou transtornos graves, que a ciência chama de patologias. Quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação, ou seja, para o afastamento, ao convívio social, isolando-se e matutando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e a outrem. Portanto, aquelas pessoas que têm mais tendência a serem tímidas acabam por se afastar. É bom nós às vezes nos afastarmos um pouco para refletirmos na vida, para estarmos connosco próprios, mas quando se afasta no sentido de se isolar, nestes casos específicos, não é muito saudável, porque, como eles dizem aqui, nós acabamos por ficar a cismar, não é? Temos pensamentos pessimistas e estamos ali a fazer uma novela, um filme, que nunca é de bom resultado, não é? Então, nós vemos que todos, sem exceção, somos vítimas do medo em relação ao desconhecido e que é perfeitamente natural. E é isso que eles nos dizem na codificação. E dizem-nos também que quando ultrapassa os limites, como dissemos há pouco, que gera essas situações conflituosas, não é? Que dá largas à imaginação, uma imaginação atormentada e que acaba por nos causar mal-estar, arritmia cardíaca, aquele estado de ansiedade. E isso vai acabar por nós sentirmos muitas das vezes estes transtornos, este pavor, muitas das vezes sem saber de quê e porquê, mas o que é facto é que está registado no nosso espírito, no nosso self. Existem fatores, portanto, de natureza espiritual e fatores externos que correspondem, portanto, que respondem por esses medos que nós temos. Então, no primeiro caso, da natureza espiritual, referimos-nos às obsessões, consequências daqueles atos infelizes que ficaram por regularizar no passado. E estando estes no perispírito, o indivíduo traz no seu inconsciente profundo, o seu eu, o receio de ser identificado como o autor desses danos infringidos a outro. E nós sabemos que o que é que acontece? Neste caso, a indução telepática do perseguidor, não é? Do obsessor, faz com que a vítima se ressinta de tudo quanto à sua volta possa ser de bom para trabalhar na sua recuperação. Muitas vezes nós estamos
a trabalhar para sermos, pronto, espíritos melhores, estamos a aprender a não cometer os mesmos erros, mas temos os nossos menos amigos invisíveis que nos acompanham e que estão sempre ali a tentar que nós saiamos do caminho certo, não é? Que a gente não consiga ultrapassar determinadas tendências que nós trazemos. E no segundo caso, temos os de natureza externa, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças, os comportamentos agressivos das pessoas, desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Portanto, o ambiente que nós temos no nosso dia-a-dia, dentro do nosso lar, também no trabalho, mas falando concretamente no lar, onde nós crescemos, muitas das vezes somos violentados. Não quer dizer que seja fisicamente, mas psicologicamente. E muitas das vezes incute-se medo nas crianças. Se não te importa, eu lembro-me, quando era mais miúda, não vai há muitos anos, não é? Portanto, há pouquinhos. Mas quando eu era miúda, se não te portas bem, vem o homem do saco e leva-te. Nós, sem querer, vamos incutindo na infância esses próprios medos. Já nos chega àqueles que nós trazemos, não é? Como vimos aqui, porque nós trazemos, que é assim, queiramos ou não, acreditemos ou não que somos espíritos imortais, acreditemos ou não na reencarnação, o que é facto é que ela existe. Quer a gente acredite, quer não acredite. Nós somos espíritos que estamos em evolução, que temos várias existências. Obrigada, António. Está a começar a ficar calor aqui. Sempre que sentirem calor, alguém levanta o bracinho e nós ligamos novamente o ar-condicionado. Ora, eu agora tenho que apanhar outra vez. O que é que eu disse? Ninguém me ouviu. É um medo. Então estamos atentos, ainda ninguém adormeceu com o calor. Então já não basta os medos que nós trazemos, porque de facto, estava eu a dizer, quem nós acreditemos ou não, nós somos espírito e transportamos nos nossos arquivos, queiramos ou não. Portanto, as coisas estão lá e nós sentimos isso, temos esse medo, porque quando nós vimos reencarnar, sabemos as provas que vamos passar, a necessidade que nós temos de passar por certas provas para evoluirmos. E isso fica cá gravado. Deus, na sua misericórdia infinita, coloca o véu do esquecimento. Mas nosso espírito sabemos, e é por isso que nós temos todos estes medos que cada um aqui levantou a mão. Porque, por muito que nós tentemos esquecer, está gravado lá. Então, ainda dos medos, ainda dos fenómenos externos, portanto, temos os fenómenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta. Bem, é isto que eu tenho medo, é que de vez em quando dá assim uma branca. A Catarina ainda faz assim e apanha, eu nem assim, eu faço assim e ela vai-se, pronto. Então, temos ainda os fenómenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando também outras. Temos o terrorismo político, temos as injustiças sociais, a luta pelo poder. Vemos que neste momento estamos a atravessar um momento bastante difícil, porque vive-se uma ameaça mundial de uma guerra nuclear. Portanto, tudo isso causa-nos, por muito que nós queiramos ser positivos, tudo aquilo à nossa volta, não é, nos induz a ter esses medos. Então, depois também existe o papel da comunicação social. Nós abrimos as notícias e de manhã à noite eles estão a repetir a mesma notícia, sempre de coisas que não são das melhores. Não é?
Se por um lado é bom que se fale, por exemplo, esta situação que se está a passar agora em Gaza e não só, se por um lado é bom que a comunicação social fale e que se apele, portanto, à paz, por outro lado, as pessoas vivem constantemente ali, horas a fio, a ouvir constantemente as mesmas notícias e a envolverem-se com aquele sentimento negativo. Ora, em vez disso, nós devemos estar a par nas notícias, mas em vez disso devemos sim fazer uma oração e pedir pelos governantes do mundo, pela paz do mundo, para que aqueles seres que estão ali a passar por aquelas provas, porque não estão a passar por acaso, nós devemos fazer tudo o que estiver, obviamente, ao nosso alcance para ajudar. Mas sabemos que não é por acaso. E, portanto, o que nós podemos fazer é orar e não estar constantemente a deixar-nos envolver por esses sentimentos, por essa energia negativa. Esses medos impedem sempre o repouso. Conheço pessoas que, quando veem determinadas notícias, já não conseguem dormir durante a noite, já não conseguem ter estabilidade. Isso quer dizer o quê? Que nós próprios não estamos preparados para lidar com estas situações. Desencadeiam mais receios imaginativos que aumentam de intensidade, tornando-se insuportáveis. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registado no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, contribuindo eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural e realização pessoal. Não nos acontece, por acaso, deve ser só comigo, quando têm um trabalho importante para fazer, assim, uma responsabilidade maior, ficarem ansiosos, sentirem aquele friozinho assim na barriga, aquele medo de não ser bem sucedido no trabalho que têm de fazer? Sou só eu? Bom, isso já é bom, quer dizer, sou só eu, já não, pronto, está bem. A realidade é que, embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana como se ela traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resulta apresentarem-se inumeráveis medos, tais como aqueles que nós já falamos aqui e que Joana de Ângeles fala no livro, não é? Neste capítulo: sofrer, de morrer, da perda do emprego, do desconhecido, do escuro, das multidões, de falar em público, da solidão, dos animais e insetos que se tornam em fobias, de adoecer e sofrer até de amar. E sobre este último, pior do que amar é não, ou pior do que amar e não ser correspondido é o prejuízo de nunca ter sido amado e de nunca amar ninguém, de nunca ter tentado. Mais vale nós vivermos uma experiência, ainda que os resultados não sejam aquilo que nós gostaríamos ou quereríamos, do que permanecermos na incerteza de como seria tal realização. Porque nós temos que viver as experiências, nós temos que aproveitar a vida. E é com as experiências que nós vamos aprendendo. Nós não nos podemos limitar, não nos podemos fechar num quartinho, num espaçozinho e esperar que nada aconteça e fugir da realidade, fugir de viver a nossa existência. Então, a mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais de beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. E qual será a consequência dessas atitudes? É que perdemos, como estava a dizer, como acabei de dizer, a oportunidade de se viver integralmente
o momento existencial. Nós estamos no aqui e no agora e foi-nos dada a oportunidade. Antes de reencarnarmos, nós sabíamos que íamos ter determinadas provas. Fomos nós que pedimos. Então temos que aproveitar. E temos que encarar os nossos medos. Temos que encarar as nossas provas. Porque só assim é que nós vamos crescer. E depois tem outra coisa. Nós às vezes imaginamos, vai acontecer assim, vai acontecer daquela forma, se calhar vai ser assim. E chega a hora da verdade, até nem foi nada assim. E nós até passamos as situações com alguma leveza. Não é? Então, Joana também nos diz que nunca se deve avaliar com segurança como seria enfrentada determinada situação difícil por pessoas diferentes, porque cada um tem a sua forma de sentir, de pensar e de fazer. Ela afirma mesmo, o momento é sempre o grande definidor de forças. Às vezes nós pensamos que não vamos ter capacidade, não vamos ter força para ultrapassar uma situação mais dolorosa, mais complicada, seja uma situação de saúde, seja uma situação de trabalho, de uma amizade, de um amor não correspondido, seja o que for. Pessoas frágeis e amorosas conseguem superar situações desastrosas com uma coragem e fé surpreendentes, enquanto outras, consideradas fortes e resistentes, esmorecem diante de sucessos de pequena monta. Nós todos temos uma capacidade enorme e muitas vezes nós não a conhecemos. E só quando somos expostos à prova no momento é que a gente vê se consegue superar ou não. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam em forma de ciúme, filho doentio da insegurança emocional, inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança, ódio, incapacidade de compreender e de desculpar, despeito, ausência de critério de autovalorização. Todos provenientes da imaturidade psicológica de permanência no período infantil. Então esse sentimento, que é o medo, que é um sentimento destrutivo, deve ser combatido com toda a nossa energia, com toda a decisão, com toda a vontade, a partir do momento, especificamente a partir do momento em que o prazer de viver está ameaçado. Devemos combatê-lo sempre, mas quando começamos a ver, perdemos o prazer de viver, de estar aqui nesta existência, então sim. E devemos procurar ajuda. Esta ajuda espiritual, o conhecimento e ajuda médica. Porque é para isso que os médicos existem, é para isso que a medicina existe e tem que haver um conjunto. Porque às vezes uma coisa só não é suficiente. Porque muitas vezes nós imaginamos, fantasiamos, não é? A vida como uma viagem sem incidentes e nem acidentes, e isso de facto é utópico, isso não existe. Nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto, um dia mais lá à frente, bem mais lá à frente, também falta assim muito, mas pronto, nós iremos lá chegar. E nessa altura já não vamos ter medos, nem se vai falar dessa palavra. Se falar, fica toda a gente com as mãos em baixo, ninguém levanta a mão. Sabemos que o próprio ato de viver no corpo é firmado em processos desafiadores do organismo. Na execução do programa de cada vida, todos tropeçam, sofrem decepções, insucessos, que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios
para alcançar-se as metas, os objetivos a que se propõem. Então, todos nós temos planos, todos nós temos objetivos e devemos nos empenhar por alcançar esses mesmos objetivos. Porque nós nunca sabemos quando a campainha toca e nós vamos. Depois perdemos as oportunidades. E também não sabemos por quanto tempo vamos ter saúde, quais vão ser as oportunidades no futuro. Portanto, a oportunidade é agora. É o agora. Então, agora que já percebemos, eu penso que já percebemos a origem dos medos e os tipos de medos que podem existir, vamos entrar na terceira parte do tema, na terceira parte dos trabalhos. Calma aí que ainda não chegamos lá. Estão todos aqui? Pronto. Vamos então partir para a parte da erradicação do medo. E lembro que não é nenhuma fórmula, está bem? E vamos ver quais são os conselhos da benfeitora Joana que nos dá neste livro tão interessante. A coragem de manter o contacto com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Desse modo, enquanto não se apresenta como transtorno patológico, necessitando de psicoterapia ou mesmo terapêutica química, como dissemos há pouco, muitos recursos encontram-se ao alcance de quem os deseja para libertar-se dos medos. Então, a consciência que nós temos de sermos portadores deste sentimento menos bom e estarmos dispostos a ultrapassá-lo, a enfrentá-lo, é o primeiro passo que nós devemos dar. Porque nós temos que perceber que temos, portanto, determinado medo e temos que querer ultrapassá-lo. Isso é o primeiro passo. E depois, para que haja uma vitória, uma conquista, isso resulta do esforço que cada um vai desenvolver e do empenho que vai ter, da coragem, da vontade, da persistência de querer mudar determinada forma de ser e de estar para conseguir ultrapassar, portanto, o medo de que seja portador. E quem diz do medo, muitas outras coisas. Okay? Mesmo quando superado, o medo, isso não significa a sua eliminação total e absoluta. E porquê? Estão a fazer batota, já estão a ler. Pois novas situações podem surgir, que são úteis, apresentando-se em forma de temor, exigindo precaução e vigilância. Porque atrás de uma montanha, como vemos ali, há outra ainda maior, não é? Nós trazemos uma lista gigantesca. E então, mas também acontece o seguinte, quando nós conseguimos alcançar uma pequenina vitória que seja sobre algo da nossa forma de ser e de estar, o resultado daí conseguido, angariado, vai-nos dar uma maior facilidade para depois ultrapassarmos outro obstáculo a seguir, outra montanha, não é? Sendo que nós sabemos que há uma terapia muito importante na nossa vida e que está ao alcance de todos nós. Qual é? A prece. Muito bem. E falar um bocadinho mais à frente. Já te adiantaste, Fátima. Muito bem. E mais? Oração. Ação. Oração. Oração. Ah, pois a prece. Aqui a Fátima disse sim, senhor. O amor. Então, nós somos seres divinos. Fomos criados no amor e para o amor. E Joana
diz-nos que o amor é o antídoto mais eficaz que nós devemos de trabalhar. O amor a si próprio. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos pensar, deixa eu ver se esta cola. Vamos pensar em 5 pessoas que mais amamos. Já pensaram? Quem pensou em si, levanta o braço. Ai, eu não acredito. Os meninos da evangelização foram os únicos que levantaram o braço. Então, quem é a primeira pessoa que nós temos que amar? Os pais. Ora, muito bem, os pais, sim senhor. E antes dos pais? Os netos, os filhos e os netos. Diz? Nós próprios. Nós próprios. Eu tenho que me amar a mim. Se eu não me amar, quem é que me vai amar? Deus, obviamente, que Deus me ama e Jesus também. Se eu não me amar a mim própria, então qual é a máxima que nós aprendemos com o Evangelho? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pois é. Eu fiz isto numa outra palestra aqui há uns tempos atrás. Vocês caíram outra vez na mesma esparrela. Não aprenderam a lição? Como é que os meninos... Afinal, os meninos estão mais atentos na evangelização. Sim, senhor. Muito bem. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse deverá ser sempre o nosso lema. O amor a si mesmo de uma forma respeitosa e racional, considerando a utilidade da existência e o que a vida espera de cada um. E temos o exemplo de Jesus, que é o nosso guia, o nosso mestre. Por isso é que ele é o nosso guia. Porque ele viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. E nós temos que nos amar. Nós temos que aprender a ver o que é bom para nós. Bom não é o bem bom, é o bom no sentido de ser espiritual que nós somos. Aquilo que não é passageiro. Aquilo que nos leva a melhorarmos, a sermos felizes. O amor ao próximo, mediante o qual a vida adquire sentido e o relacionamento vitaliza-se, porque centrado pelo bem-estar do outro, irradia-se bondade e ternura em seu benefício, sem esperar algo em troca. Então este intercâmbio que nos une, que une as criaturas umas às outras, é aquela que nos leva à afeição pela natureza e por todas as formas de vida que existem, e é a forma como nós demonstramos o amor a Deus. E existem já alguns psiquiatras e psicólogos que são mais audaciosos e que reduzem as emoções humanas apenas ao medo e ao amor. Então, basicamente, tudo vem do medo e a solução é o amor. Isso é algo que nós devemos trabalhar. Mantendo-se o sentimento do amor no imo, torna-se fácil converter desilusão em nova esperança e insucesso em experiência positiva. Sempre que voltem os medos, e eles retornarão várias vezes, o que é muito útil, porque fortalecido o indivíduo com mais decisão e sabedoria os enfrenta, superando-os por completo. E Joana também nos fala de um outro ponto, que é comum ouvir-se alguém em queixa a respeito da própria capacidade de conhecimento, das possibilidades de realização pessoal em face do medo de insucesso e de erro. E aqui lá me volto eu a encaixar. Não é? Não sei se alguém se identifica, mas eu identifico-me. Mas também é verdade que
pior do que errar ou ser mal sucedido é de facto nós nunca tentarmos. Então, aquilo que nós temos mais medo é aquilo que nós devemos trabalhar mais. Quando seja constatada a insuficiência de recursos para que o êxito coroe o esforço envidado, adquire-se o exato conhecimento de onde se encontra a falha ou a carência, podendo-se e devendo-se voltar aos tentames com novas cargas de que não se dispunha antes. E aqui nós estamos a falar de uma arma muito poderosa. Há pouco falámos do amor, mas uma arma muito poderosa. Qual é? O que é que nós viemos aqui fazer? Podes falar, filho, diz. Já te lembras. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Estudar. Então é o conhecimento. O conhecimento é uma arma poderosa. Porque muitas vezes nós não temos conhecimento e as pessoas podem chegar à nossa beira e nos dizer é assim e não sei o que, não sei o que mais. E como nós não temos conhecimento, deixámos-nos ir na onda. Ora, enquanto, isso é uma coisa banal, estamos a falar de dia a dia, mas enquanto espírito que somos, adquirir este conhecimento que nos liberta, que nos diz o porquê destas situações, não é? Isso é fantástico. Então, nós temos este conhecimento que são... portanto, estamos a falar aqui do conhecimento das realidades físicas e espirituais, que são decorrentes das experiências e das pesquisas científicas, mas também deste conhecimento que os benfeitores nos trazem através da psicografia e muitas vezes da psicofonia. Portanto, este livro que nós estamos aqui a falar hoje, como centenas de outros livros, são livros que chegaram até nós através da psicografia. Portanto, que os Espíritos nos fizeram chegar este conhecimento para nós podermos compreender o ser que somos, não é? O que estamos aqui a fazer e qual é o caminho que nós temos que seguir. Claro que, conforme a gente também tem vindo a dizer, não chega só ao conhecimento, porque nós podemos ter muito conhecimento, se não o colocarmos em prática na nossa vida, por pouco que seja, que a gente nunca põe tudo, não é? Pelo menos não nesta fase em que estamos. Mas se nós colocarmos em prática, vai-nos ajudar a superar as nossas limitações e os medos. Então, valermos-nos da oração, como dizia a Fátima há pouco, porque, e no caso que nós falámos há pouco da questão portanto, das obsessões, portanto, os espíritos com quem nós lá atrás não fomos assim tão corretos, para não dizer outras coisas, e que nos perseguem, porque ainda não conhecem também o amor e o perdão, e nós também não conhecemos, estamos agora a conhecer, não é? Lá está, estamos a adquirir o conhecimento. E que nos perseguem. E, portanto, pela oração, nós vamos angariando forças para, no nosso dia-a-dia, nós conseguirmos enfrentar as situações, resolvê-las da melhor forma possível, com paz, com tranquilidade, para nos superarmos a nós próprios, não é? E também, quando o espírito menos amigo vê que nós estamos a mudar a nossa sintonia, estamos a esforçar a sermos melhores, que já não somos os mesmos que lá atrás fizemos aquelas atrocidades todas e não sei o quê, eles também começa a haver ali um corte, não é? E eles já não nos conseguem chegar. Portanto, a oração, o conhecimento e o amor são as ferramentas essenciais na nossa vida, para tudo, para tudo. Nessa faixa de poderoso psiquismo nutriente, aurem-se a resistência e a vitalidade, cá está, para vencer-se os limites e vitalizar-se de forças para voos mais altos e audaciosos. Então, sempre que as coisas não correrem bem,
Sempre que a gente diz assim, olha, já cometi aqui outra vez o mesmo erro. Nós somos muito intolerantes. Eu, pelo menos, sou. Quando eu erro em alguma coisa, eu já começo a pensar, pois não posso ser assim, não posso ser tão intolerante, isso faz parte, porque tu ainda estás neste processo, neste caminho, já começo a fazer aquela, não é? Porque assim, nós temos também que nos permitir ter alguma compaixão a suficiente. Também não podemos ser os coitadinhos, porque nós não somos coitadinhos, mas temos a compaixão, porque é um direito que nos assiste, devido ao estágio que ainda estamos, e não podemos ser tão intransigentes para podermos seguir em frente. Ok, cometi este erro, vou-me esforçar para não voltar a cometer, sabendo que pode acontecer voltar ainda a cometer o mesmo erro, mas tendo sempre a vontade de querer de mudar e de fazer diferente, de fazer melhor. Na terapia do amor, em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente, mais amor se tem a oferecer. Então, a Joana diz-nos, pronto, também ela já é um espírito mais evoluído, não é? Mas está-nos a dar o seu conhecimento para nós também chegarmos lá. Então ela diz-nos que o medo, seja em que expressão for, é injustificável. Muitas vezes as pessoas têm receio de aproximar-se de outras nas reuniões sociais, nos encontros de negócios, nas atividades cotidianas, sem recordar-se que também aquelas experimentam as mesmas emoções de incerteza e receio. Se não as desvelam é porque têm sido obrigadas por necessidades múltiplas a sobrepor os compromissos abraçados. Então não somos só nós, os outros também. Mesmo aqueles que estão nas altas patentes, nos altos cargos, eles também têm medo, não é? E eles são obrigados, como diz aqui, não é? Têm um compromisso que assumiram e, portanto, são obrigados a também se exporem e tentarem ultrapassar. Então, estamos a chegar ao final deste capítulo e a benfeitora termina este capítulo dizendo o seguinte: a terapia do amor em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente mais amor se tem a oferecer, como vimos há pouco. E, mediante também a compaixão, sendo diluente do medo, o ser humano torna-se mais digno e saudável, graças à expansão desse sentimento. Na medida em que se ama, o ser engrandece e enriquece de vida, envolvendo-se em paz. Então a escolha é nossa: o medo ou o amor, já que ambos não convivem no mesmo espaço emocional. E como não poderíamos deixar de referir só uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos sobre a lei do amor, e eles dizem-nos assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Isto está no item 8. E no item 9 ele diz-nos: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha sagrada desse fogo, a centelha desse fogo sagrado. Então, nós somos amor, fomos criados no amor, Deus ama-nos, temos tudo para sermos felizes. Termino aqui com uma pequenina mensagem também do Espírito Joana de Ângeles, do livro O Homem Integral, onde ele resume aqui dizendo que, à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. E isto é mesmo para finalizar, está no capítulo 4 da primeira parte do livro. Então,
espero que o estudo de hoje nos possa fazer refletir e de tomarmos a decisão se nós nos queremos amar, em primeiro lugar, porque se a gente não se amar também não tem nada para dar ao outro, não é? E de sermos felizes. A decisão é de cada um de nós. Medo ou amor. Obrigada pela vossa atenção. Tudo de bom. E vamos então, para finalizar e agora sim passar à terceira parte dos trabalhos, vamos fazer a oração final, está bem? Só para relembrar, estes foram os livros utilizados no trabalho de hoje. Então, convidava a todos a sentarem confortavelmente, interiorizarmos a mensagem de Jesus, o nosso Mestre, o guia de todos nós. Jesus, que é fonte de amor, e que nos trouxe todos os sentimentos belos que cada um de nós pode comportar. Agradecemos-te, Jesus, por seres o nosso amigo incondicional de todas as horas. Agradecemos ao nosso Pai todas as oportunidades, todo o amor com que nos envolve. E agradecemos também aos benfeitores espirituais deste lado, que nos acolheram com tanto amor, que nos envolveram com os eflúvios de amor e paz, para que pudéssemos interiorizar todo este conhecimento que nos leva à libertação. Obrigada, queridos amigos, pela vossa presença neste lar. E pedimos, Senhor, pelos governantes do mundo, por todos os lares, por todas as crianças, por todos os velhinhos, por aqueles que estão a passar as mais rudes provas, para que no seu imo possam sentir este amor que Deus tem por nós, para que nunca possam perder a esperança, apesar de todas as dificuldades. Te pedimos pelos jovens e por todos aqueles que se encontram aqui, deste e do outro lado da vida, para que possam ser amparados Senhor, muito obrigada pela noite de hoje e que possamos transportar este conhecimento, este estudo para o nosso lar, para os nossos trabalhos, de forma a angariarmos força e coragem para ultrapassarmos os nossos medos, os nossos receios, rumo a um caminho libertador.
graças te damos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.